Selic, inflação e CDI. Você sabia que essas três palavrinhas, esses três termos, esses três indicadores, eles influenciam diretamente no seu dinheiro, no seu poder de compra e, consequentemente, nos seus investimentos? Então aí, para você que não conhece, para você que tem pouco conhecimento, ao longo desse nosso vídeo aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas palavras, cada um desses termos, sobre a definição, como que eles funcionam na economia e principalmente nos nossos investimentos. Então já fica comigo até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem importante e bem interessante para você. Então vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E nesse nosso vídeo aqui, como nós comentamos, nós vamos falar aqui sobre três termos, três indicadores bem importantes no mercado financeiro, na nossa economia e para os nossos investimentos, certo? Que no caso aí é a Selic, a inflação e o CDI. Então vamos conversar um pouquinho sobre a definição, sobre o que eles são, o que eles significam, né? E principalmente associar esses termos primeiro ao nosso poder de compra, ao nosso dia a dia, ao nosso dinheiro, ao nosso bolso e também associar isso com o mercado financeiro e com os nossos investimentos. Bom, falando inicialmente sobre Selic, a taxa Selic ela é conhecida, ela é tida ali como uma taxa básica de juros da nossa economia e ela é praticamente a principal taxa da nossa economia, do nosso país, certo? Porque ela é meio que uma taxa que controla, que regula todas as outras taxas que nós utilizamos, que nós temos contado, que influenciam o nosso dinheiro no nosso país. Então aí a Selic, ela vai atuar, por exemplo, trazendo mais para um contexto de dia a dia. A Selic vai influenciar nas taxas que os bancos cobram para emprestar dinheiro. Então quando você vai lá e toma um empréstimo em algum banco, o valor de juros que você vai pagar, a taxa de juros que você vai pagar, ela é influenciada diretamente pela taxa Selic. E aí a Selic também ela é muito atuante, ela é muito influente no mercado financeiro, porque ela é muito utilizada ali como taxa de rendimento, como taxa de rentabilidade em muitos investimentos, em muitos ativos, como o principal deles aí o Tesouro Direto Selic, um dos principais investimentos de renda fixa, também muito utilizada em vários CDBs como forma de rentabilidade para esses títulos de investimento. E aí, por essa importância, por essa característica, a Selic ela é conhecida como uma taxa mãe da nossa economia, como nós comentamos, e ela é meio que um coração do nosso mercado financeiro e da nossa economia como um todo. E aí, só para você ter conhecimento, a taxa Selic ela é definida pelo nosso Banco Central, por meio ali do Copom, o Comitê de Política Monetária do nosso país. Então, a cada 45 dias, esse comitê se reúne para definir, por meio ali de argumentos, por meio de análises micro e macroeconômicas, se eles vão subir, se eles vão diminuir ou vão manter a nossa taxa básica, a nossa taxa Selic do nosso país. E aí existe um raciocínio, existe uma linha de pensamento para você entender de maneira bem intuitiva o funcionamento da nossa taxa Selic, certo? Então ele funciona mais ou menos assim: quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro, o consumo, por consequência, ele é reduzido, mas em contrapartida, os investimentos, principalmente os investimentos de renda fixa, eles tendem a render mais, porque como nós comentamos, praticamente todos os investimentos eles têm rentabilidade, têm rendimento ali, ou atrelado à Selic, ou atrelado a alguma taxa que segue a taxa Selic. E aí, por outro lado, quando a Selic cai, o crédito fica mais acessível e, por consequência, o consumo nessa economia ele sobe e, por consequência também, os rendimentos da Selic, os rendimentos, aliás, de renda fixa atrelados à Selic, eles também caem. Então, Selic baixa, um crédito mais fácil e um consumo maior. Então, isso é o que você precisa saber, precisa entender sobre a nossa taxa Selic, certo? E ela é uma ferramenta muito importante para o Banco Central, para controlar, para administrar, digamos assim, a nossa economia. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho sobre como que ele usa essa taxa Selic, usa essa ferramenta para controlar, para administrar a nossa economia. Um segundo termo, um segundo indicador que nós comentamos, que nós abordamos aqui nesse nosso vídeo de hoje, esse é um pouco mais palpável, digamos assim, que está mais presente no nosso dia a dia, nos jornais, nos conteúdos que nós acessamos, é ali a inflação. E a inflação, para você que não conhece, ela é basicamente o aumento dos preços dos produtos, como os alimentos, por exemplo. Então a inflação, ela é o aumento do preço dos produtos que nós consumimos com o nosso dinheiro. Então aí usando um exemplo bem didático, um exemplo bem simples e objetivo, se antigamente, se há 5 anos atrás, por exemplo, há 5, 10 anos, você comprava ali, por exemplo, um pão a R$1, por exemplo, e hoje você compra esse mesmo pão a R$1,50, a R$2, esse aumento de preço, esse aumento de custo desse pão para você ter acesso a esse mesmo produto de alguns anos atrás até hoje, esse aumento nesse preço é ocasionado, é consequência da nossa inflação. E aí, como nós comentamos lá,
há pouco tempo nessa nossa explicação sobre Selic, a taxa Selic ela é utilizada como uma ferramenta para controlar a nossa inflação. Então o Banco Central utiliza a Selic para controlar, para remediar ali a nossa inflação. E aí associando, como nós comentamos há pouco tempo, que a Selic ela é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central para administrar a nossa economia, a taxa Selic ela funciona como uma ferramenta para controlar a nossa inflação. Porque o que acontece? Existem vários fatores que fazem uma inflação subir dentro de economia, mas um principal fator é basicamente o consumo. Então, o consumo mais alto, ele vai fazer com que a inflação de uma economia cresça. Então, qual que é a consequência? O porquê que existe um consumo alto? Um dos principais fatores é a alta disponibilidade de crédito, a alta disponibilidade de dinheiro naquela economia. Então, quando tem muito crédito, muito dinheiro em circulação, existe muito consumo. E com muito consumo, a inflação tende a subir. E aí, para frear esse consumo, para frear essa inflação e para diminuir o consumo, o que o Banco Central faz? Ele vai lá e aumenta a taxa Selic. Então, lá, como nós comentamos, com a Selic mais alta, o crédito fica mais caro de você acessar dinheiro, fica mais caro para você tomar um empréstimo. Então, uma Selic mais alta dificulta a circulação de crédito. Consequentemente, com menos circulação de crédito em economia, o consumo também é freado. E aí, por consequência, a inflação daquela economia também é freada. Então existe aí essa associação bem importante entre Selic e inflação, certo? Porque como nós comentamos, como você entendeu nessa nossa linha de raciocínio, a Selic ela é uma ferramenta para controlar a inflação, que é basicamente o aumento descontrolado dos preços dos produtos em geral. E por último, uma taxa menos conhecida, digamos assim, mas muito importante, é o CDI, como nós comentamos dentre esses três principais indicadores. O CDI ele é basicamente uma taxa que ele funciona. Praticamente ele é utilizado somente como uma rentabilidade, como uma taxa de rendimento nos investimentos, principalmente ali nos CDBs. Então aí existe o produto de investimento, o CDB, que é um produto, que é um ativo de renda fixa, e esses produtos eles utilizam uma taxa CDI como uma forma de rendimento, como uma forma de rentabilidade para os seus produtos, para os seus ativos. E aí o CDI é basicamente isso, ele é basicamente uma taxa de rentabilidade, uma taxa de rendimento que você vai encontrar ali nos investimentos, certo? Então você vai encontrar, por exemplo, um rendimento, um CDB, por exemplo, que vai render ali 100% do CDI, 90% do CDI, que é basicamente referente a essa taxa de rentabilidade. E aí, como nós comentamos lá no início, dada a importância da Selic, né, o CDI ele é uma taxa que acompanha diretamente a taxa Selic, certo? Então, se a Selic sobe, o CDI também sobe, se a Selic cai, o CDI também cai. Então, CDI é basicamente isso, é basicamente uma taxa de rendimento, uma taxa de rentabilidade muito utilizada nos investimentos, principalmente aí nos CDBs, que são ativos de renda fixa. Então, esses são basicamente ali os três principais indicadores, os três principais nomes que você precisa ali entender da nossa economia, do nosso mercado financeiro, certo? Taxa Selic, inflação e CDI, que, como nós comentamos lá no início desse nosso vídeo de hoje, são três termos, são três palavrinhas que influenciam diretamente no nosso dinheiro, no nosso poder de compra e também nos nossos investimentos. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso vídeo de hoje. E, novamente, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a deixar um like nesse vídeo aqui, a ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima oportunidade. Valeu!